Z4 inédito na Série A. Que gigante vai escapar? Olá, pessoal! Começando mais um Raio-X da rodada. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com a galera da Game Arena. Viva o jogo! E agora a gente vai falar da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que traz uma fotografia inédita. Ela traz um Z4, uma zona de rebaixamento composta integralmente por clubes do chamado G12, dos clubes que habitam a categoria prateleira dos maiores clubes do país. E Fred, com Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, cada um vivendo sua própria história, seus próprios dramas, mas independentemente disso, a gente vê uma zona de rebaixamento realmente pesada, né? Que deixa, inclusive, temor em quem está disputando a Série B desse ano. Celso, há um ponto aí que eu considero até mais surpreendente, ou tão surpreendente quanto, que agrava esse recorte, é o fato de que essa Série A, ainda na sua abertura, eu enxergava que era uma competição que começava com um Z4, tá? Meio que já pré-definido, já veio meio que com um laço, que são os 4 times que vieram da Série B, tá? Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense e Vitória iniciaram essa Série A tecnicamente, em relação a elenco, capacidade de investimento, tudo que a gente pode colocar na mesa para debater, como os 4 maiores favoritos à queda. E aí existia um quinto elemento, e esse quinto elemento também começa o campeonato muito mal, que é o Cuiabá. Tá? O Cuiabá vem resistindo bem nas últimas temporadas, mas nessa fez uma largada muito ruim. Então, era um ano em que eu identificava pouquíssimo risco da gente ter um dos ditos gigantes ou reconhecidos gigantes do futebol brasileiro. Eu queria só pontuar isso, diria que são os grandes do eixo. Porque assim, são os maiores clubes do eixo, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Porque tem outros grandes clubes que, inclusive, até próximos em termos de tamanho. E, para mim, era um ano em que havia meio que uma proteção para eles, uma proteção natural. Uma proteção pelo perfil dos 4 clubes que subiram, né, e pela dificuldade que o Cuiabá vinha enfrentando. Talvez, pelos problemas muito claros e muito públicos, o Vasco se enquadrasse junto aos 4 que vieram da segunda divisão, ao Cuiabá. Um degrau acima, pelo menos, estaria o Vasco, né, que precisaria ter uma atenção maior no campeonato. Eu realmente não imaginava ver o campeão da Libertadores na última posição, ver o Corinthians patinando por tanto tempo, tá? O Grêmio tem problemas que vão para além do desempenho, né? Tem a questão de não estar jogando em Porto Alegre. Nesse momento tem 2 jogos a menos, que pode mexer nessa composição aí de Z4, tá? E ainda perdeu jogadores, né, na Copa para agora por convocações na Copa América. Mas independentemente disso, está jogando mal mesmo, tá? Tá sendo adversário facilmente batido aí, tá sendo um time pouquíssimo inspirado e Renato Gaúcho já tá em xeque o trabalho dele. Mas é isso, Celso. Para mim, muito surpreendente, né, ver esse quadro. Daqui a pouquinho eu detalho um pouco da relação histórica da pontuação de cada um. Já está na tela, mas depois eu trago esse detalhamento. Nesse início, eu realmente destaco que eu não esperava ver um desenho. Isso nunca aconteceu. Tá? Então, óbvio que ninguém esperava ver um desenho de 4 desses clubes formando todo o Z4. Mas, sinceramente, eu não esperava nem ver uma incursão do Fluminense, do Corinthians ou do Grêmio nessa temporada, não. Muito bem, Fred. Maestro, é uma fotografia inédita aí, como o Fred escreveu, e que certamente
causa um certo desconforto, né? Principalmente em quem acompanha mais de perto o futebol do eixo, como você destacou. Imagino que aquele debate de uma Série A mais enxuta, tal, não deve pintar aí pelos próximos dias, não, né? Celso, a última vez que um Z4 tinha tido 4 campeões brasileiros tinha sido há 10 anos, em 2014, com Botafogo, Bahia, Flamengo e Coritiba. E por isso que eu falei que eu frisei que a questão do tamanho não estava... Era bem definida, assim, são os 12 maiores, ok, historicamente, mas é aquela que eu sei, o 11º e o 12º não estão tão longe do 13º, do 14º, mas isso é outra discussão. E especificamente sobre a sua pergunta que você traz, esse Z4 é definitivo, obviamente, 10ª rodada, esse cenário que eu falei de 10 anos, de 2014, foi na 14ª, também era no primeiro turno ainda, e agora não está nem com 1/3 da competição. Mas é muita gente jogando mal. O Grêmio tem um desconto dos jogos a menos e de não estar podendo jogar em Porto Alegre, nem jogará no seu estádio, né? Porque enquanto o Beira-Rio ainda tem uma chance de ser liberado esse ano, a Arena do Grêmio provavelmente não terá. Então, assim, dificilmente o Grêmio fará algum jogo no Campeonato Brasileiro de 2024 em sua arena. Vai ter que ficar rodando o país, e isso é muito ruim para o nível de competitividade do clube, que ainda, sobretudo nesse momento de dificuldade. Agora, o Vasco demitiu, o Vasco está num problema muito grave em relação à sua SAF. Pensa no azar. Você faz a SAF milionária, você pega uma SAF enrolada na história. Assim, que parece ter sido o caso do Vasco com a 777, e demitiu o treinador depois de 4 jogos. Ou seja, com ou sem SAF, assim, 4 jogos. Álvaro Pacheco foi o treinador que o Vasco trouxe. E nesses 4 jogos, enfrentando Flamengo e Palmeiras. Ou seja, seria difícil de todo jeito. Agora levou de 6, de 1 foi goleado. Mas assim, nesses 4 jogos, 2, o Vasco, do jeito que está, perderia de toda forma. Mas, de certa forma, mostra que a crise é muito grande. O Fluminense, como o Fred disse, o campeão da Libertadores, enfim, todo mundo tem as suas nuances. O Corinthians está há alguns anos que já vem patinando. E é o que aconteceu com o Santos, né? Patinou alguns anos até que eventualmente acabou sendo rebaixado. É um cenário inédito, mas inédito mesmo seria se alguém, nesse momento, propusesse uma Série A com 18 clubes. Se alguém provocasse uma reflexão, diria, que a Série A com 20 clubes é um exagero. A gente está vendo aqui que é um exagero. Porque isso, assim, para mim é uma das coisas mais rasas que existe no jornalismo, da forma geral, ou jornalismo, comentarismo, enfim, de análise de futebol, sempre foi esse ponto. Porque esse ponto, não vou citar nomes, mas enfim, quem falou ou que sustente, ou que defenda o seu ponto. E eu, como eu sempre questionei isso, acho que eu posso falar. Que isso, sobretudo porque sempre veio com o Z4 tendo uma formação com clubes de apelo menor. Se tivesse o Z4 agora com Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, Juventude, talvez rolasse esse debate. Né? Alguém talvez falasse, tá vendo? Mais um ano que o Z4 tá com assim, blá, 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 não sei o quê. Mas não, com esse Z4 nessa composição atual, é um silêncio assim, é chavão, mas é um silêncio ensurdecedor. Por exemplo, eu acho que, na verdade, cada país tem a sua configuração. O Brasil, durante muitos anos, teve uma sua muito particular, que foi não ter um campeonato nacional, né? Foi ser um futebol baseado em campeonatos estaduais, e o campeonato nacional ser criado em 1959. Ainda teve o de 37 do Atlético, mas enfim, o campeonato da Taça Brasil ser criado em 59 de mata-mata, e o formato de campeonato mesmo surgia ali com o Robertão em 67, depois do Campeonato Brasileiro, e os pontos corridos apenas em 2003. É a República Federativa do Brasil, mas a Inglaterra jogava pontos corridos desde o século XIX. Assim, a Itália desde o início do século XX, a Alemanha depois da Bundesliga, enfim, todo mundo. E o Brasil, até a Argentina vive mudando de campeonato, mas o Brasil teve a sua configuração. E nessa configuração não precisa ser 20 times. Poderiam ser 22, como foi a edição de 2005. Eu acho 18. Quantos países têm a quantidade de clubes grandes, de fato, na essência, como o Brasil? Um clube que tenha pelo menos 1 milhão de torcedores. O Brasil tem 18 times dessa forma. O Brasil tem 14 times que têm pelo menos 3 milhões de torcedores. 3 milhões de pessoas é a população do Uruguai.
Então, assim, a escala do Brasil é muito diferente para você pegar, ó, esses times vão jogar a segunda divisão agora. Porque não caberia, tá? Numa primeira divisão com 18. Que é o que eu sempre falei. Eu disse, ó, 20 já está meio no limite. 18, simplesmente por uma zona de rebaixamento abaixo, eu nunca concordei. Você pode trazer vários pontos. Ó, os jogos estão piores, a média de público caiu. Aí, curiosamente, com 20 clubes foi a maior média da história. Até para dizer, a média do brasileiro de 2023, por acaso, com 20 clubes, que se falava que era um exagero, foi a maior média de público da história. Enfim, você pode trazer vários pontos, mas não pegar um recorte específico, como já se pegou várias vezes. É só você dar um Google aí, como já se pegou, e achar que pronto, que é assim. Aí, esse agora seria um recorte em específico, porque, inclusive, esse momento vale até atrelar com a Série B. Porque nesse momento, 2025 teria Vasco, Corinthians, Grêmio, Fluminense e o Santos, porque o Santos está em quinto na Série B. Então, nesse momento, o Campeonato Brasileiro de 2025, você já estaria sacramentando que um não sobe para 2026. Tá entendendo? Assim, então, até um nível de disputa, enfim, é só um parede, uma provocação lá do tipo, não é só análise, porque pelo menos eu penso há muito tempo que 20 já é o limite, que poderia ser maior, que poderia se pensar, na verdade, em ter 22, 24 não deu certo, pode ter falado em 2003 e 2004, embora tenha sido o início dos pontos corridos, foram edições esvaziadas, 46 rodadas, talvez até a questão de disputa da Libertadores não era como agora, tinha menos assim, em algum momento o campeonato se perdia, o cara ficava ali em 12º lugar, o cara não ia para lugar nenhum. Hoje vai, né? Talvez ali em 2003, com a configuração atual de vagas, talvez tivesse um pouco... o campeonato fosse um pouco mais emocionante, mas assim como o do ano passado foi a maior média da história, o de 2004 foi a menor média da história, acho que foram 8 mil pessoas. Então, assim, você pode pensar que 24 não funcionou muito bem. Mas de 2002, o de 22, que foi disputado em 2005, ele foi um campeonato ok. O que não foi ok, na verdade, foi a confusão que teve naquele campeonato, né, dos jogos, da corrupção que teve de marmelada, de jogo ter que ser refeito, toda aquela confusão. Mas em relação à disputa, não. Então é isso. Esse Z4, não acho que os 4 caem, mas ao mesmo tempo me parece difícil que os 4 escapem, porque tem que melhorar. Veja, assim como muita gente tem que piorar, muita gente aí tem que melhorar. Então tem que acontecer muita coisa para os 4 não caírem. Mas, de toda forma, esse retrato, que é um retrato muito cedo da competição, apenas da 10ª rodada, ele, para mim, o mais importante foi o silêncio que eu esperava sobre uma análise de redução do campeonato. Simplesmente, adoraria que, quando esse vídeo entrasse no ar, um cara falasse, aqui, ó, esse cara aí disse que é isso, mas aqui eu estou sustentando. Pronto. Mas, infelizmente, até já tem um dia que essa rodada está no ar, a gente está gravando, e até o momento, simplesmente, ninguém falou isso. Celso, o fundamental, para além do que alguns se aproveitam, como o Cássio trouxe, né, de um recorte de campeonato, de uma determinada edição até que tem times de menos peso jogando e eles vão ocupando ali, porque de vez em quando você consegue ter um recorte, você tem um recorte que você tem os 4 de baixo, né, do Z4, são times de menor peso, e o 16º também, o 15º acontece. Ou acontecia, porque nessa era de SAFs, de mudanças de gestão, por exemplo, eu sempre bato na tecla. Existiam ali umas 6, 7 vagas variáveis, né? Eu diria que umas 6 vagas mais variáveis de peso histórico na Série A. Mas, com o Red Bull assumindo o Bragantino, praticamente uma dessas vagas sumiu. Tá? Agora, com o Bahia gerido pelo Grupo City, tende a uma dessas vagas sumir também. Aí você tem um trabalho extremamente sólido, como é o trabalho do Fortaleza, que já abre a temporada, já abre o ano, sem ser um time que se considera como potencial candidato ao rebaixamento. Então, há uma mudança. Cuiabá, Fred. Isso. O Cuiabá eu ainda considero, Celso. Eu sempre considero, eu ainda acho que está muito abaixo dos outros em relação a essa largada. Mas na prática não está sendo, né? Ele não está sendo. Sim, vai ficando, total, concordo. Mas eu ainda acho que ele não tem um perfil diferente para dar a ele uma proteção. O próprio Fortaleza, que eu acho que tem um perfil diferente, sim, esse sim. Ele em relação a amparos sólidos, ele para mim fica atrás da gestão do Red Bull no Bragantino e da SAF do City no Bahia. Mesmo o Fortaleza, com todo o seu desenvolvimento, ele tem menos pilares de sustentação, inclusive externos, né, para uma disputa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: houve uma mudança considerável no tabuleiro do jogo. Tá? Houve uma mudança considerável.
E essa mudança, ela precisa ser assimilada, pensada e discutida para 2 anos. E é isso que nunca é feito. A gente vive ondas que são os que se aproveitam de um recorte, que é um recorte de exceção, que é quando você tem realmente os menos populares ou os de menor investimento nas últimas posições. Isso não é uma regra, tá? Ter todos ali. A gente sempre tem campeonatos em que se alternam posições em relação ao investimento. E outro debate que se tem é o debate de, não dá para pensar numa Série A de 2025 sem 5 dos 12, que é o que está acontecendo nesse exato momento, como o Cássio trouxe. E aí, o que seria melhor? Seria melhor só cair 3? Seria melhor um playoff do terceiro e quarto com 17º e 18º? Seria melhor ir para 24? Celso, eu acho que tudo isso pode ser debatido, como o Cássio trouxe. Tudo isso pode ser debatido. O futebol brasileiro não precisa estar para sempre engessado no modelo dos 20 clubes. Tudo pode ser debatido. Pode ser debatido a volta dos mata-matas, pode ser debatido 1 milhão de coisas. Mas tem que ser debatido para 2027. Tá? A gente não pode debater para o ano que vem. A gente não pode debater quando uma exceção como essa que está aqui ao nosso lado acontece. Porque aí vai estar sempre. Pro ano que vem seria impossível. Colocaria 3 acessos na Série B. Duvido. Impossível, Impossível. Então, assim, isso tem que ser feito a longo prazo para que não pareça que é um desenho de virada de mesa ou de construção por interesse. Acabar com isso, né, Fred? A gente acabou, né? A gente lutou muito, velho, para acabar com essa sombra que sempre pairava dentro das competições. A gente sempre considerava, pô. A gente cresceu, tá? Sim, mas eu cresci dentro de uma rotina de futebol, um cotidiano de futebol, onde você ponderava, esse time caiu, mas vamos ver aí se vai ter alguma virada de mesa, vamos ver se vai mudar o regulamento, porque todo ano era um regulamento diferente, né? Mas sempre pontua. Quero ver aí quando cair um Corinthians, um Flamengo, e aí o Corinthians caiu em 2007 e jogou a Série B em 2008. Não, eu dizia o seguinte, que no dia que se caísse e não acontecesse nada, aí tava resolvido. Caiu, não aconteceu nada. É o que eu sempre falo. Na hora que o Corinthians, para mim, jogou a segunda divisão, todo mundo joga. Se tivesse sido o Flamengo, a mesma coisa, porque assim, no momento que aquele clube jogar a primeira, né? Caiu, jogou e subiu na moral, todo mundo vai jogar. E sobre as mudanças, recentemente, na Itália, se votou para reduzir o campeonato. E a votação, os clubes votaram e a proposta foi recusada. Alguns clubes votaram para cair de 20 para 18. A Itália tem 1/3, acho, da população do Brasil, tá? Então, é isso que eu tô falando. É só pegar a Itália. Na Itália é 20, na Inglaterra é 20. Pô, assim, parabéns. Na Argentina são 28, tá errado também. Mas Portugal. Assim, quer dizer, cada um faz seu jeito. Como é que é? Portugal são 18, Celso perguntou. Portugal veja, Portugal são 18 com um país que tem a população de Pernambuco. Isso. Então, em Pernambuco a gente tem 10 clubes aqui, acha muito na primeira divisão. Lá em Portugal é só... Quantos times de Portugal tem torcida nenhuma e joga a primeira divisão? Tirando... Tem Porto, tem Benfica, tem Sport, tem um ou outro ali que representa a cidade e o resto são cidades pequenas e tal. O campeonato português é menor do que alguns estaduais do Brasil. Do que muitos estaduais do Brasil. Assim, economicamente não, porque até pela moeda, pelo Champions League... Benfica e Porto tem um sarrafo muito mais alto, mas os outros não. Enfim, cada um tem o seu modelo e na Itália se tentou, por exemplo, é algo que se tenta, pode se tentar. E como o Fred fala, de pensar daqui a alguns anos, é importante até porque, se não for dessa forma, nunca passará. Por quê? A mudança da primeira divisão, ela é automaticamente atrelada à segunda divisão. Se você muda no ano, esse ano, vamos falar, o arbitral de 2025, de vez em quando me pergunto que ele está, no 2025, se descer, esse ano vão cair só 3. Não pode ser dessa forma, porque isso significa que da segunda divisão vão subir só 3. E quem está para a segunda divisão, quem caiu do ano passado e quem vai disputar as divisões, o cara caiu para um campeonato onde vai subir 4. Aí o que você faz? Você prepara o terreno para 2 anos, porque daqui a 2 anos, quando acontecer, esse ano, se tu cair, saiba que no outro ano, aí é uma vaga menos. O que não pode é tipo, você vai para a mesa do arbitral.
do que eu chamo de conselho técnico. Aí na hora que você está ali no conselho técnico, aí a galera abre um Kinder Ovo e fala, ó, só são 3 vagas. Nunca vai passar. Isso Nunca vai passar. Nunca vai passar. Então é por isso que tem que ser, você projeta 2, 3 anos na frente. Agora, precisa ter a intenção, você precisa discutir, e não simplesmente, ó, vamos fechar o clubinho. Primeiro, não dá para fechar o clubinho, só um lugar existe isso, que é nos Estados Unidos, onde as ligas são fechadas, com franquia, é uma outra lógica. No Brasil, a lei nem permite, a lei que antes era o Estatuto do Torcedor, a Lei Pelé, agora virou Lei Geral do Esporte, que é a participação por critério técnico, através de acessos, de divisões, ou seja, você não tem a indicação. Em algum momento era, o Campeonato Brasileiro em algum momento foi dessa forma. E atualmente ele é por acesso. Então, isso, se você fechar o clube, nem pode, a lei brasileira nem permite que isso aconteça. Agora, ela permite que o campeonato seja ajustado, inclusive para 18, para 16, se quiserem. Se quiserem fazer o campeonato, aliás, se quiserem fazer o campeonato com 12, pode fazer o campeonato com 12. Agora, só não sei se os 12 que a galera queira. Sério, Celso, eu só não sei se os 12 que vão jogar é os 12 que a galera vai querer. Assim, mas pode fazer o campeonato com 12 se quiser. Não tem problema. Agora, desde que seja aprovado, se discutido, aprovado, tenha tempo de aplicação e por aí vai. Simplesmente, o ponto a gente até está repetitivo, mas é o ponto aqui. Simplesmente pegar um recorte e falar 20 é muito ou 20 é pouco, devido a um recorte, ou então o cara olhar e dizer, realmente 20 está de bom tamanho. Então, 20 é pouco. Não, você pensa tem uma série de coisas que você pode mensurar se um campeonato para o país, para determinado país, no caso a gente está falando do Brasil, se ele está funcionando ou não. Para mim, 20 é no limite, 22 eu acho que poderia se pensar, eu acho isso há muito tempo. 18, na minha opinião, é um número que não faz o menor sentido para o futebol brasileiro. E o próprio debate, Celso, para além dos clubes, o próprio debate da mídia, que é o que a gente estava trazendo um pouco aqui, ele precisa ser mais aprofundado e menos imediatista diante de cenários como esse, tá? Porque vocês estão fazendo isso, a gente está fazendo quase que um escudo a isso, na verdade. Isso. Porque já vimos algumas vezes o que leva a esse debate vir para o centro da discussão, tá? Então, perfeito. Repetindo, um grande resumo do que a gente trouxe aqui. Eu não sei se o modelo de 20 clubes é o melhor. Eu sei que ele é muito eficiente e o futebol brasileiro se desenvolveu com ele. 2, minha maior certeza, que muito mais importante do que pensar em 18 ou 24 é que se diminua a diferença financeira de investimento entre a primeira e a segunda divisão, porque eu acho que o Brasil suporta 40. Então, para mim... Em tese, cheio de asterisco, mas em tese, começa ano que vem. Que é quando começará, curiosamente, quando começará a vigorar a nova distribuição do brasileiro a partir das 2 ligas, cada um com o seu contrato e tal, mas enfim, curiosamente, o da Globo acaba, né, que era todo mundo assinado com a Globo, e passa a ser os blocos, né, a Liga Forte União e a Libra. Então, é isso, sabe? Para mim, é fundamental que não se pense em 18 ou 24, se pense em 40. Porque o futebol brasileiro tem 40 clubes capazes de mobilizar multidões. O futebol brasileiro tem 40 clubes. E vão ficar alguns fora dos 40 que vão lutar para entrar nesses 40. E que tem força de mobilização. Porque na Inglaterra... Quando você fala em capacidade de mobilização, Fred, mais do que o próprio time ser capaz de mobilizar sozinho uma multidão, é a capacidade dele de ser competitivo e jogar em alta intensidade. E gerar audiência. Aí, né? E gerar audiência. Gerar audiência para o stream, gerar audiência para o site que cobre, gerar engajamento para as empresas que patrocinam. Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que ser pensado para 40 clubes. E depois que tudo estiver fluindo, agora vamos pensar para 60. Vamos ter uma terceira divisão espelhada, mais forte. A Inglaterra, de certa forma, foi assim, tá? A Inglaterra... Exatamente. Eu acho que a Inglaterra é um modelo muito próximo. A segunda divisão lá é ok. Não, as 4 primeiras divisões. A Premier League toma conta a primeira, aí tem as outras ligas tomam conta e vai até a 4ª. Eu posso estar enganado, mas acho que até a 4ª divisão é profissional. A 4ª ou 5ª divisão é profissional.
As outras são semi-profissionais, e aí os caras têm 15 divisões. É um negócio muito... a pirâmide do futebol inglês é imensa, mas se você... De vez em quando passa, sobretudo quando tem jogo da Copa da Inglaterra, você tá pegando não sei quem da 4ª divisão, e você olha o estádio, você fala, porra, esse estádio aí podia estar na 1ª divisão, até porque o regulamento atual da 1ª divisão do Brasil, veja como é. O que precisa, o mínimo hoje da Série A, é um estádio com 12 mil lugares e a medição de intensidade de lux, que de iluminação, dá 1.300 lux. Para você ter uma ideia, na Copa do Mundo, se eu não me engano, é 2.400. E todas as arenas da Copa do Mundo atendem isso. Então, assim, um pouco mais... basicamente, ali a metade de uma iluminação de arena você pode ter na Copa do Mundo. Mas veja como o futebol brasileiro está atrasado. Por que eu estou com esse dado? Porque o Sport está trocando a eliminação do estádio dele, né? O estádio do Sport tem uma eliminação... Um estádio antigo, tinha uma eliminação de 40 anos, e a eliminação do Sport era de 700 lux, que até o ano passado poderia ser a 1ª divisão, mas o regulamento desse ano mudou, não poderia ir para a 1ª divisão, mas poderia ir para a 2ª, que já está em 600 lux. Então, assim, esse é o tipo de exigência que desenvolve o futebol também. Não é só diminuir 18 não, é dizer, é você organizar, quer jogar o campeonato? Tem que ter um estádio melhor, tem que ter um gramado melhor, não pode atrasar salário, tem que respeitar o fair play, você tem que ter certa negativa de débito, você tem que ter uma capacidade de audiência, assim, obviamente, o time, se não tiver audiência, jogaria de toda forma. Mas, enfim, alguma parte de engajamento que cabe ao clube procurar melhorar. Tudo isso faz parte do processo de engrandecimento dos clubes. E, de certa forma, quando todos esses clubes ficam maiores, a liga fica mais forte. Isso, inclusive, é um pouco da lógica da Forte União, na hora que ela adiantou uma receita para os clubes, né? Que é para que todo mundo tentasse ficar um pouco melhor. Porque se você fica melhor, você cresce, você junta a liga junto. Você puxa a liga junto. Então, a gente perceba que a gente já está muito além da quantidade de clubes. Porque não é isso que vai determinar se o Campeonato Brasileiro será um grande campeonato. De fato, não será isso que vai determinar se o Campeonato Brasileiro será um grande campeonato no futuro. A organização dos clubes, sim. Nesse momento, desses 4 aí, quantos são organizados? O Grêmio. Exatamente. Que está sofrendo por algo que não cabia ao clube. O Vasco não é organizado, o Corinthians não é, e o Fluminense, mesmo ganhando a Libertadores, como o Gabriel Amaral, do programa Raiz Tricolor, já falou pra gente, assim, se não fosse a premiação da Libertadores, teria sido um buraco gigantesco no ano que ganhou a Libertadores. Então, assim, então, não tem muito mistério, não. Para a gente fechar, e eu vou trazer alguns dados finais aí relacionados a esse Z4, né, que estão na tela. Para quem está vendo aqui a tela ao lado da gente, tá? O Fluminense, por exemplo, com 6 pontos em 10 rodadas, até aqui, dos times que chegaram na mesma situação, metade conseguiu escapar. Tá? No caso do Grêmio, que são 6 pontos em 8 rodadas, só 38% terminou caindo. No caso de Vasco e Corinthians, 7 pontos em 10 rodadas, 44% acabou sendo rebaixado. Então, a estatística ainda está ao lado dos 4 clubes, ainda você percebe que é um cenário de ampla possibilidade de reversão. E aí teve algo que foi falado aqui no programa, tá? Sobre... Dá para escapar os 4, vai escapar, mas eu acho difícil que os 4 escapem. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, rapidinho, e em toda a história do Campeonato Brasileiro disputado nos pontos corridos com 20 clubes, só uma vez o Z4 da 11ª rodada conseguiu os 4 clubes terminarem fora da zona de rebaixamento na 38ª rodada. Foi em 2016. Curitiba, Sport, Botafogo e América Mineiro. Tá? 2016 foi o único ano em que um Z4 da 11ª rodada, nenhum dos 4 caiu. Em todas as outras edições, pelo menos um foi rebaixado. Por isso que você olha esse momento agora, essa zona de rebaixamento, e você olha ali alguém que dificilmente escapa, porque realmente não é o lógico você olhar essa zona de rebaixamento e os 4 escaparem. Pode acontecer, pode, mas não é o lógico. E se serve de alento, nunca
Um G4 inteiro da 11ª rodada, um Z4 inteiro da 11ª rodada caiu, tá? Então se serve de alento, a história salva pelo menos um. Pois é, velho. Assim como a cúpula do trovão, mas salva pelo menos um ali. No caso, a cúpula do trovão é metade, porque 2 homens entram, um homem sai, né? Assim, 50% de aproveitamento. É isso. Galera, a gente vai fechando por aqui mais um Raio-X da Rodada. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima Game Arena. Viva o jogo!